isso realmente ajuda no tratamento e no cuidado de saúde? Existe uma pergunta que eu faço em quase todas as minhas consultas e que raramente aparece nos protocolos médicos ou nos guidelines, como a gente costuma falar. Uma delas é: com quem você pode contar quando você está num momento difícil? E tem uma outra pergunta que ainda é mais rara de aparecer nas consultas, nas anamneses, que é: o que dá sentido aos seus dias, à sua vida, aos momentos desafiadores que você passa na sua trajetória de saúde ou no momento de cuidado? Durante muito tempo, perguntas assim foram tratadas quase como algo de educação, uma gentileza. Algo meio que era separado assim da medicina dita de verdade e que estaria meio que fora dos exames, dos remédios, etc. Mas uma revisão recém-publicada no American Journal of Psychiatry mostra, por exemplo, que essa separação ela nunca fez sentido e traz a ciência para dizer o porquê que não faz sentido a gente separar essas coisas quando a gente está cuidando de alguém. O artigo ele vai tratar daquilo que a gente chama de determinantes sociais, que são as condições em que a pessoa vive, trabalha, se relaciona. E a nossa intuição já nos diz, né, que pobreza, isolamento e falta de apoio faz mal, né? A novidade é entender como esses contextos, essas questões impactam na nossa saúde, no nosso corpo, na nossa mente. E os autores, para isso, mostraram, né, através de questões que envolviam a pesquisa sobre a vida social, que isso se incorpora biologicamente no nosso corpo. Ou seja, o estresse, a solidão, deixa marca no nosso no organismo, altera o nosso sistema imune, a forma como nossos genes são lidos e a relação de saúde no nosso corpo. Quer dizer que sentir só ou sem propósito não é mais só uma questão subjetiva que a gente vive que tem a sua importância. Isso gera efeitos mensuráveis e altera a nossa biologia, o nosso humor, a nossa longevidade. E por isso é importante a gente cuidar disso também. Só para você ter uma dimensão disso, né? Os estudos anteriores já mostravam, por exemplo, que uma solidão crônica ela pode ter um efeito parecido com o ato de fumar 15 cigarros por dia. E esse artigo integra isso numa dimensão ainda maior. E o resultado é tão sólido para que a gente possa pensar na psiquiatria que falar sobre sentido e propósito não é só um enfeite, é algo que precisa estar presente no tratamento, no cuidado das pessoas. Mas ele não fica só naquilo que adoece não, tá? Ele vai também mostrar uma outra parte que para mim me chamou muita atenção e que eu considero super importante. Assim como a diversidade pode entrar no nosso corpo, incorporar no nosso corpo nesse sentido, há fatores que protegem e que podem ser cuidados. E eles fazem, a maioria deles fazem parte do território da alma. Eles vão citar, por exemplo, no artigo que resiliência, compaixão, sentido de vida também tem efeitos mensuráveis e altera a forma como o nosso cérebro funciona e altera a nossa saúde. Isso conecta mais uma vez essa questão da conexão social, porque isso vai aparecer como um dos fatores mais poderosos e modificáveis que a gente conhece e está associado a uma melhor. Então, leva a gente a pensar que a solidão não é só uma coisa para a gente olhar de lado, é para a gente cuidar e ter atenção com isso. E a gente pode perguntar, será que isso muda alguma coisa pra gente? Isso muda alguma coisa pra você? Não sei se você já se fez essa pergunta, né? Como eu tenho cuidado dessas dimensões. E, naturalmente, a partir disso vai vir, né? Tá, mas se impacta, como é que eu posso fazer a partir disso? Tem algum caminho? Sempre tem vários, tá? Tem alguns que a gente pode pensar. Primeiro, talvez começando a levar a sério coisas que a gente deixa por último. Então, cuidar do vínculo, do propósito, não como enfeite do tratamento, como o tratamento também. Telefonar para alguém que mora sozinho, se reaproximar de um amigo antigo, um grupo, uma comunidade, um trabalho voluntário. Nada disso vai substituir a medicação, mas é um aliado importante no seu cuidado e pode te ajudar alterando a sua saúde, o seu caminho, o seu tratamento. Um outro ponto que eu acho super importante é resgatar a compaixão, inclusive essa compaixão para com a gente mesmo. A gente vê muita gente, por exemplo, que se cobra de uma forma muito rígida, da forma que não cobraria, jamais cobraria com um amigo, por exemplo, mas cobra de si mesmo. E a ciência vai mostrando pra gente que essa crítica feroz, né, esse lado, né, de auto-julgamento, de culpa para com a gente mesmo, adoece, né, e nos paralisa e não nos ajuda em nada dentro do nosso tratamento, tá?
E eu acho que um outro ponto super importante é para quem cuida de pessoas, qualquer pessoa que cuida de alguém, né? E esse ponto também é um ponto que me chamou muita atenção, porque faz a gente pensar como clínicos, terapeutas, pessoas que cuidam de alguém, que propósito, sentido, resiliência, conexão precisam fazer parte da nossa investigação e entrar dentro daquilo que a gente chama de plano terapêutico, como um aliado, junto com outros recursos que podem fazer sentido. Em resumo, o que esse artigo diz de uma forma científica não é nada muito novo, tá? É algo que, sei lá, nas tradições humanas a gente já fez pensar sobre isso. Nós fomos feitos para sentir, para amar, para nos conectar, para sair de nós mesmos em direção à vida. E quando a gente impede isso e quando a gente trava isso, isso nos adoece, isso gera dificuldades. E pensar sobre esse ângulo faz um convite novo para que a gente possa buscar esses recursos e a partir disso a gente conseguir também nos ajudar e ajudar, para quem cuida de alguém, as pessoas que estão do nosso lado. Tudo isso que o artigo traz não deveria nos surpreender exatamente, né, como fosse uma novidade e tal, mas eu acho que vale a pena para nos encorajar para que a gente possa pensar formas de fazer isso, maneiras de fazer isso, viver isso na nossa vida, buscar isso como uma estratégia de cuidado, assim como a gente busca outros recursos que também têm o seu lugar e que podem trabalhar de uma forma aliada, em conjunta, sem exclusão. A ideia é que a gente pense cada vez mais o indivíduo dentro de um contexto, de uma estrutura, um paradigma biopsíquico, sócio-espiritual. Nenhuma dimensão é maior do que a outra, elas se complementam. E essa dimensão da conexão, do vínculo, do cuidado, é uma dimensão que, para mim, ela é uma dimensão fundamental e a gente sempre vai estar perguntando, falando, pensando e avaliando estratégias para isso. Então, se esse vídeo aí fez sentido para você, compartilhe com alguém que você acha que é importante, reveja aqui o vídeo, mas eu queria que você deixasse seus comentários aqui também sobre qual é a dimensão do cuidado que você tem deixado ali de cuidar, né? Como que está a sua conexão nesse sentido com o outro, com a comunidade, com o mundo, como você tem feito essa conexão, né? De que forma, com que qualidade. Eu vou gostar de ler aqui os comentários e a gente vai trocando ideia cada vez mais aqui no canal. Espero que esse conteúdo tenha tocado seu coração e te ajudado aí a olhar para algo que possa ser bom e útil na sua vida. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.